O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele sempre estará comigo em toda a minha caminhada. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Nessa manhã nós começamos mais um dia. Eu acredito que não exista alegria, esperança maior para o nosso coração do que termos a certeza que temos um pastor presente que está ao nosso lado, que nos acompanha, nos protege, nos ampara, nos concede forças para vivermos uma vida feliz. Sonhamos com esse momento em podermos abraçá-lo, estar ao lado dele e vivermos com ele por toda a eternidade. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor e nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Joel, capítulo 2, o versículo 1. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Aqui no capítulo 2 do livro de Joel, nós nos deparamos com uma preocupação do Senhor. Deus colocou no coração de Joel uma mensagem muito especial para o seu povo naqueles dias. Deus queria que cada israelita pudesse averiguar o seu coração, como é que eles estavam vivendo para com o seu Deus. Deus não queria que o tipo de religião que eles vivessem fosse uma religião apenas de boca, apenas do exterior, mas Deus esperava que a verdadeira religião pudesse brotar do coração, de um coração que estivesse comprometido com Deus, de um coração que amasse a Deus, de um coração que estivesse disposto a entregar tudo pelo Senhor. No versículo 1 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, nós podemos observar que a ordem de Deus é tocar a trombeta. Era um instrumento do chifre de carneiro. O objetivo de tocar a trombeta era para fazer uma convocação coletiva, quando todos deveriam estar presentes para ouvir as mensagens especiais. Essa trombeta ela era tocada. E quando as pessoas ouviam, automaticamente todo mundo saía da sua casa, da sua tribo, se voltava para o santuário do lugar propício. E ali o sacerdote, o homem de Deus, falava em nome do Senhor as orientações que Deus esperava que o seu povo pudesse ouvir. Deus chamava a atenção do seu povo para o seu dia, o dia do Senhor, o dia em que Deus iria fazer juízo em toda essa terra, onde cada pecador teria a responsabilidade de apresentar-se diante de Deus. Deus iria passar no meio do seu povo, da nação de Israel, e Deus iria averiguar não o exterior, mas o coração, as intenções que estavam no coração de cada israelita. Este dia seria um dia para trazer juízo todas as obras dos filhos do Senhor. Cada israelita deveria estar com o seu coração completamente entregue nas mãos do Senhor, buscando viver a cada dia de acordo com a vontade do Senhor. Se houvesse algum pecado acariciado, se houvesse algum mal que ainda não tinha sido eliminado da vida de um ser humano, antes do dia do Senhor, ele já deveria ter limpado todo o seu coração. Ele não poderia chegar no dia do Senhor, no dia da expiação, no dia do acerto de contas, sem que ele tivesse completamente limpo, pronto, preparado para ter esse encontro com o Senhor. Porque seria o Deus Santo, o Deus Justo, o Deus de Abraão, um Deus vivo que passaria no meio do seu povo. Como nós podemos observar no versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia fala o dia de escuridade. Da mesma forma como no Egito as pragas caíram e os gafanhotos também caíram no Egito e comeram todas as lavouras, Deus estava falando que o dia de escuridade se compararia com uma praga que tinha caído no Egito. Os gafanhotos viriam sobre o seu povo e eles deveriam temer, porque eles não iriam poupar nada, porque a mão de Deus não estaria sobre eles. Nessa figura de linguagem, Deus estava falando que os assírios viriam, eles não poupariam ninguém, eles matariam todas as pessoas. Da mesma forma como os judeus não poderiam tampar as suas janelas, para que os gafanhotos não entrassem nas suas casas, eles não teriam condições de impedir que os soldados assírios, que os inimigos viessem contra eles e destruíssem a todos eles. Joel capítulo 2, o versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto.
O clamor de Deus para o seu povo é que houvesse uma verdadeira entrega, houvesse uma verdadeira conversão. Não deveria acontecer essa conversão com atos exteriores, rasgar apenas as roupas, como era costume de algumas pessoas dizer que estavam tristes, decepcionadas e queriam fazer uma mudança de vida. E quando muitas vezes elas queriam expressar isso, elas rasgavam as suas vestimentas. Mas Deus estava dizendo, não rasguem as suas vestimentas se vocês não rasgarem o coração. Antes de rasgarem as vestimentas, permita que o seu coração esteja completamente aberto para que eu, como sendo médico dos médicos, possa fazer toda a cirurgia, o transplante necessário para que você consiga viver uma vida íntima, pessoal a mim, que me ame com todas as suas forças. Viver da forma como vocês estão vivendo, vocês jamais conseguirão alcançar todas as bênçãos e os méritos que eu quero oferecer para os meus filhos. Como nós podemos observar no versículo 14, Deus fala, quem sabe, a disciplina seria necessária, mas a intensidade da disciplina caberia a Deus administrar. Ele poderia administrar com misericórdia, ele poderia ser compassivo, ele poderia ser cheio de graça, embora ele estivesse determinando que a disciplina devesse cair, mas ele nesse momento poderia continuar sendo um pai de amor, de misericórdia, de graça, e o seu povo seria beneficiado. Em vez de cair nas mãos dos homens, era melhor cair nas mãos de Deus, como já falava o rei Davi. Deus estava falando de profecias que poderiam ter sido condicionais, iria depender da atitude do seu povo, na mudança de rumo, de uma entrega de coração, de uma verdadeira conversão. Mas quando nós olhamos para a história, podemos observar que não houve mudança de curso, não houve uma verdadeira conversão, não houve uma verdadeira entrega. O povo de Deus permaneceu do mesmo jeito e foi necessário que Deus permitisse que os seus juízos caíssem sobre o seu povo para que eles pudessem compreender quem é o Senhor, quem governa toda a terra, quem é soberano, quem é que um dia irá voltar e estabelecer o seu reino por toda a eternidade. Como nós podemos fazer uma leitura no versículo 20 do capítulo que nós analisamos nessa manhã, o exército que vinha do norte, acreditamos que se tratava de gafanhotos, mas ao mesmo tempo nós podemos compreender que Deus estava falando numa linguagem para que o seu povo entendesse que não seriam apenas insetos que viriam destruir a sua lavoura, mas Deus também estava se referindo ao exército da Síria e ao exército babilônico. E quando Deus permitiu que eles viessem, a profecia se cumpriu. A destruição foi devastadora. Eles mataram muitas pessoas. Todo esse sofrimento poderia ter sido poupado se eles reconhecessem a soberania de Deus, se voltassem para o Senhor, se colocassem em suas mãos e houvesse uma verdadeira conversão. Mas o povo de Deus não deu ouvido à voz de Deus, optaram em continuar vivendo nos seus próprios caminhos. E quando olhamos para a história do povo de Deus, vemos que tragicamente eles passaram por inúmeros sofrimentos. Quando o povo de Deus passou por essa dura prova que os gafanhotos vieram e destruíram as suas lavouras, Deus estava agora fazendo promessa para o seu povo no versículo 23. Ele fala que derramaria o seu espírito e quando ele caísse sobre essa terra, Deus iria fazer com que tudo aquilo que o gafanhoto tinha destruído, Deus mais uma vez restauraria todas as coisas. Ele é o dono de toda a terra. Ele é o Senhor que dá vida a todos os seres humanos. Ele pode tudo o que ele promete. Se o povo de Deus tivesse crido nas palavras de Deus, confiado no Senhor, tudo o que eles tinham perdido, Deus teria restabelecido. A mesma experiência que Jó passou, perdeu tudo, mas foi o próprio Deus que lhe doou todas as bênçãos posteriormente ao momento de prova que Jó viveu. Seria da mesma forma para o povo do Senhor. Se tivessem crido em Deus, se tivessem confiado no Senhor, Deus teria restabelecido tudo que o inimigo tinha tirado deles. Mesmo vivendo longe do Senhor, mesmo vivendo com os seus corações inconversos ao Senhor, Deus ainda continuava a acreditar no seu povo. Deus queria que o seu povo representasse o seu nome. Deus esperava que toda a terra pudesse conhecer a respeito dele e Deus confiava toda essa mensagem à sua igreja, à sua casa, aos israelitas. Mas quando olhamos para a história, compreendemos que os israelitas negligenciaram esse compromisso, essa aliança com Deus. Eles não foram fiéis, negligenciaram em proclamar essa mensagem e Deus os dispersou por toda essa terra.
Querido amigo, o mesmo Deus que chamou os israelitas a viver uma aliança próxima a Ele, é o mesmo Deus que nos faz um convite nos dias em que nós estamos vivendo. Deus fez um apelo pessoal a cada israelita. Deus queria que o seu povo abandonasse o pecado, entregasse os seus corações a Ele e vivesse uma nova vida ao seu lado. Se eles estivessem se comprometido com Deus, eles teriam recebido a bênção do Senhor. Mas pelo fato de terem dado as costas para o Senhor, eles passaram por tamanho sofrimento. Não é diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Deus tem feito um apelo pessoal a todo aquele que vive no presente século. Vinde a mim e acharei descanso. Se coloquem nas minhas mãos e eu lhes ofereço a salvação. Mas é uma escolha que nós temos que fazer. É uma decisão que temos que tomar a cada dia. Se nós escolhermos entregar o nosso coração nas mãos do Senhor, tenha certeza, Deus irá abençoar a nossa vida. Nós continuaremos representando o nome do Senhor. Mas se as nossas escolhas forem contrárias à vontade do nosso Deus, Deus irá permitir que nós colhamos aquilo que nós temos plantado, das decisões que nós temos tomado. Tenha certeza que o nosso final será da mesma forma do final dos israelitas: sofrimento, dor e morte e decepção. Mas hoje Deus mesmo nos aconselha: escolhei a vida, escolham amar ao Senhor, escolham viver de acordo com a sua vontade. Querido Pai, nós nos colocamos em tuas mãos. Por mais que as nossas ações por algum momento digam que nós não queremos viver ao teu lado, por favor, nos aceite e nos perdoe e nos conceda o seu Espírito para que nós vivamos de acordo com a tua vontade. Toma conta do nosso coração, abençoe a nossa vida, nos dê a graça de um dia vivermos com o Senhor por toda a eternidade. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua graça em nome de Jesus. Amém.